Fala galera, hoje eu explicarei para vocês de forma bem simples como ler e entender as informações contidas na lateral de pneus de passeio, caminhonete e van. Sabemos que existem vários vídeos disponíveis sobre esse assunto, mas nenhum feito por um especialista como a pneufree.com para trazer as informações de forma mais completa possível. E separamos dois pneus para ilustrar o conteúdo. Um 215/50 R17 que tem suas medidas no padrão europeu milimétrico e um 31 por 10,5 R15 LT que tem suas medidas no padrão norte-americano, que é o imperial, que é medido em polegadas. E vamos começar a tradução das informações com o pneu milimétrico. Um 215/50 define a largura nominal da secção do pneu em milímetros. No nosso exemplo, esse pneu tem 215 milímetros de largura. Essa medida se dá pelas faces externas das laterais do pneu, os flancos, no momento em que o pneu está montado em uma roda de tala ideal para a medida e inflado. De acordo com o manual ALAPA, que é o manual de normas técnicas usados no Brasil e que contém as mesmas normas do mundo todo, a largura da secção do pneu 215 deve ser de 226 mm com 4% de tolerância para menos. Então, cada combinação largura mais altura tem uma largura de secção específica apontada nesse manual ALAPA. Então, galera, é por isso que um pneu 195/60 é mais estreito que um pneu 195/55, por exemplo. O próximo número da nomenclatura, no nosso exemplo, é a altura lateral do pneu, também conhecida como perfil. Essa altura é o percentual da largura do pneu, no caso, o 50 corresponde a 50% da largura do pneu. Após a indicação da altura do pneu, temos uma letra que define a forma de como esse pneu foi construído. No nosso exemplo, temos a letra R, que significa que esse pneu tem uma construção radial. É o tipo de construção na qual os cordonéis das lonas carcaças estão dispostos no sentido do raio do pneu. Existe também a construção diagonal, ilustrada pela letra D ou por um traço. Esse tipo de construção para os pneus automóveis de passageiro limita-se atualmente apenas a carros clássicos. Logo depois temos o número 17, que indica o diâmetro do aro interno do pneu em polegadas. Antes de darmos sequência nas demais informações contidas no pneu, vamos mostrar como fazer a leitura da medida no padrão imperial, também chamado de padrão americano. Mostra a medida dos pneus em polegadas. No nosso exemplo, temos o 31 10,5 R15 LT. O 31 significa o diâmetro externo do pneu, que transformando para milímetros, a unidade da medida mais comum dá um total de 787 milímetros. Já o 10,5 é a largura nominal do pneu em polegadas, que para o nosso exemplo resulta em 267 milímetros. E o R15 segue o padrão anteriormente mencionado, ou seja, significa ser um pneu radial com um aro de 15 polegadas. Também, nessa nomenclatura, os números são nominais e existem intervalos possíveis de tamanhos, da largura e altura, para cada medida que podem ser verificados no ALAPA. Essas são as principais informações contidas no pneu para que você escolha o pneu correto na hora de fazer a troca. Alguns pneus podem trazer as informações complementares à medida como P, LT ou C. O LT é uma abreviação para Light Truck, significa que o pneu é reforçado e é indicado para caminhonetes que trabalham em serviço mais bruto. Já o P significa que o pneu tem índice de carga menor que o padrão para aquela medida. E por fim o C, que são para pneus de carga, vans e caminhões pequenos. Os pneus LT e C são pneus que possuem estrutura reforçada, tendo em vista que precisam aguentar mais peso que os veículos comuns de passeio. Para continuar a leitura das informações dos pneus, voltamos para o 215/50-17 do início do vídeo. O próximo número indica o índice de carga do pneu, que corresponde a uma tabela de conversão a quantos quilos de carga máxima esse pneu suporta com a pressão máxima de inflação. Essa tabela pode ser encontrada no nosso site, nas páginas dos produtos, com todas as cargas máximas de seus respectivos índices. No nosso exemplo, o 95 irá suportar uma carga máxima de 690 kg com pressão máxima de inflação por pneu. Cada medida de pneu tem um índice de carga padrão e quando uma medida determinada tiver uma carga diferente do padrão dela, levará identificações extras como XL, que é o Extra Load, e os já mencionados P, C e LT.
Para pneu C e LT podem existir dois números para o índice de carga. Esses dois números correspondem respectivamente a rodado simples e rodado duplo. Por exemplo, um pneu de caminhão leve com índice de carga de 120/116 significa uma capacidade de carga para rodado de um único pneu de 1.400 kg e uma capacidade de carga de 1.250 kg para rodados onde os dois pneus rodam lado a lado. Em seguida ao índice de carga, temos o índice de velocidade, definido por uma letra do alfabeto que corresponde à velocidade máxima no qual um pneu pode rodar com o veículo carregado com a carga máxima por 20 minutos. Temos no site também a tabela que converte as letras marcadas nos pneus em suas respectivas velocidades. Para este pneu, sua velocidade máxima que suporta carregado com a carga máxima é de 270 km por hora. Logo após o índice de carga, podemos ter outras siglas de acordo com o tipo de pneu. Como, por exemplo, M+S indica que o pneu tem mais tração em terrenos lisos se comparado com um pneu que não tem essas iniciais. Entretanto, essa sigla não define como um pneu de neve ou de terra. Trata-se de uma sigla que remete somente à tração, mas jamais a temperatura ambiente ou da pista. Eles escrevem respectivamente a carga máxima em libras e em quilos e a inflação máxima em quilopascal e libras por polegada quadrada, com a pressão máxima que o pneu pode rodar, indicando, portanto, seu limite, mas não o seu ideal. A pressão ideal de inflação é sempre informada pelo fabricante do veículo no qual esse pneu será usado. Ainda na lateral do pneu, encontramos o registro de aprovação do Inmetro. Todos os pneus que são aprovados e qualificados a rodar no Brasil passam por testes rigorosos para obterem essa certificação do Inmetro e só depois podem ser comercializados normalmente no país. O código DOT, código do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, será encontrado em ambas as laterais do pneu. Em um lado haverá apenas informações em código a respeito do local de sua fabricação e outros detalhes. E no outro lado, além dessas informações, os 4 últimos dígitos fornecem a data de fabricação do pneu, sendo os 2 primeiros dígitos a semana do ano e os 2 últimos o ano. No nosso exemplo, esse pneu foi fabricado na 45ª semana do ano de 2020. A vida útil de um pneu é de 10 anos da sua fabricação e a garantia de praxe de mercado é de 5 anos a contar da data da venda ao consumidor final, ou então de 5 anos da data da fabricação, caso não seja identificada a data exata da venda. Dependendo do desenho do pneu, você pode encontrar como ele deve ser montado. Quando o pneu for assimétrico, terá variações das palavras externo e interno, outside ou inside, indicando qual lado o pneu deve ser montado. Externo indica que aquele lado do pneu deve ser montado para o lado de fora do veículo. Interno, aquele lado deve estar no lado de dentro do veículo. Os pneus direcionais vão ter um indicativo para o sentido de rotação, acompanhado de uma seta. Já os pneus simétricos não terão nenhuma informação, porque podem ser montados sem que seja necessário observar o sentido de rotação ou lado externo e interno. Existe também a informação tubeless na lateral do pneu. Isso significa que o mesmo não necessita de uma câmara de ar, pois ele tem uma camada interna estanque que é capaz de reter o ar. Praticamente todos os pneus dos quais estamos falando aqui são do tipo sem câmara. No pneu também encontramos a informação de sua construção interna, tanto da banda de rodagem, que é essa parte aqui, e da lateral do pneu. Geralmente os pneus de passeio têm essa construção: tread, uma camada de poliéster, 2 camadas de aço e 2 camadas de nylon. O sidewall, uma camada de poliéster. Ou seja, se você cortar um pneu na metade, conseguirá observar todos esses componentes. A próxima informação que vamos encontrar na lateral do pneu é o TQG, que resumidamente mostra a classificação de qualidade dos pneus segundo normas técnicas do DOT. Ela é formada por 3 quesitos: treadwear, traction e temperature. O índice treadwear informa a resistência ao desgaste de um pneu quando comparado a outro. Esse índice obtém-se mediante um teste padrão efetuado em pista por uma distância percorrida de 9.600 km em condições controladas. Esse índice varia de 60 até 800, mas a média para os pneus de passeio é de 300 a 400. O pneu que estamos usando possui um treadwear de 280. Uma fabricante pode esconder o jogo atribuindo um treadwear menor que o aferido no teste. Isso às vezes acontece. Conclusão:
Quanto maior elevado for o índice treadwear, maior será a quilometragem que o pneu irá suportar. Importante lembrar, para obter a máxima quilometragem de pneu, é essencial que o mesmo esteja com a calibragem exata. A pressão ideal consta no manual do proprietário. Que o carro esteja alinhado e com o conjunto de pneu e rodas balanceados. Também o modo de condução, temperatura ambiente, tipo de pavimento e outros fatores contribuem para aumentar e diminuir a durabilidade de um pneu. E galera, nós fizemos o maior teste de durabilidade de pneus já realizado no Brasil. Mostramos essa questão na prática. Para conferir, basta clicar aqui e assistir a playlist. O índice Traction corresponde a uma aderência de pneu em pista molhada. Ele é obtido em teste de frenagem na pista molhada, em linha reta, sob condições controladas. Esse índice é expressado com as letras AA, A, B e C. O índice C é o mínimo aceitável. Embora esse teste seja parecido com o teste que é feito na etiquetagem do Inmetro, os parâmetros do ensaio são diferentes, pois eles são estabelecidos pelo Departamento de Transporte americano. Conclusão: um pneu de traction AA terá maior aderência à pista e precisará de menor distância para parar o carro em pista molhada que um de índice A, e assim sucessivamente. O índice Temperature corresponde à resistência do pneu ao aquecimento e à sua capacidade de dissipar o calor. Esse índice é obtido mediante um teste em laboratório simulando o uso nas ruas e estradas e mede a capacidade do pneu de dissipar o calor gerado pelo atrito. O excesso de calor pode provocar degradação do pneu. Esse índice é expresso pelas letras A, B e C. Lembramos que todas as informações técnicas dos pneus estão disponíveis nas páginas dos produtos em nosso site. E em caso de dúvida, nossa equipe está à disposição para esclarecimentos. Deixe aqui nos comentários quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até a próxima!